Nesse seu período ali em logística no Mercado Livre, ou ainda também, sei lá, Experience, como é que você vê que o PM, ou pessoas de produto no geral, podem apoiar nessas coisas de logística que vão além... Pode usar a tecnologia também na sua resposta, mas talvez se você tiver respostas que vão além da tecnologia, acho que é interessante também. Eu gosto muito de... Quando a gente fala sobre gestão de produto, eu até, muitas vezes, eu extrapolo um pouco mais para não falar que é gestão de produtos digitais, e sim gestão de produto. Perfeito. Né? Porque, para mim, o nosso papel é resolver problema e entregar resultado. Né? Então, ele passa muito disso, da gente entender os problemas que existem, os objetivos da empresa. E a tecnologia, quando eu falo sobre tecnologia, ainda é tecnologia é como uma ferramenta, nesse sentido. Né? E eu me lembro até ter uma aula toda lá do começo da PM3, que eu assisti, que isso para mim mudou muito a minha mentalidade, que era sobre Jobs to be done. Uhum. Isso foi a primeira pessoa que eu escutei falando sobre Jobs to be done, porque na época não se falava tanto, hoje se fala muito mais. Caramba, né? você é no curso de Discovery. Isso, exato. Foi o primeiro... Eu tinha acabado de lançar, eu peguei no meio da pandemia e eu... Legal. Eu me lembro que eu maratonei em menos de 2 semanas, eu deixei aquele curso. E aí eu comecei a me aprofundar muito sobre isso também. E eu acho que encaixa muito forte aí, né? Porque o concorrente, por exemplo, do iFood, não era... Na época que eu estava lá, muitas vezes a gente falava que não era Rappi, porque o iFood, market share é muito maior do que qualquer outro competidor. Uhum. Era o WhatsApp, que o WhatsApp tinha muito mais pedidos sendo transacionado ali dentro. Então, não necessariamente a tecnologia é aquilo. Então, o nosso papel como produto é extrapolar isso e entender que o seu trabalho não é um aplicativo, o seu trabalho não é uma tela, o seu trabalho é resolver problemas de pessoas reais. E, às vezes, o problema das pessoas reais é um bloquinho que resolve o melhor do que o aplicativo do entregador, entende? E para mim, isso é tecnologia. A tecnologia é isso, é uma ferramenta para a resolução de um problema. E aí, o papel do PM é realmente você conseguir entender a jornada real do seu usuário. Então, eu falo muito isso que, quando eu dava aula também de gestão de produto em algumas universidades e algumas palestras, é que muitas vezes a gente fala sobre a gestão do usuário do nosso produto. Né? A gente fala, gestão do nosso usuário, não, perdão, jornada do cliente, jornada do usuário, sendo que eu acho ela muito limitada. Eu não gosto de olhar para a jornada do cliente. Eu gosto de olhar a jornada comportamental da minha persona. O que é essa jornada comportamental? É desde que ela acorda até onde ela vai dormir. Então, tem coisas no dia a dia que, por exemplo, o tempo que ela passa dentro do ônibus impacta no como ela vai utilizar meu produto, ou em que momento do dia ela vai utilizar meu produto, e o quanto, de acordo com cada momento do dia que ela está utilizando meu produto, o quão mais está mais disposta a sofrer um erro, receber um erro ali, naquele problema ou não, no tempo hábil que ela tem. Um exemplo que eu posso dar aí, que a gente utilizou muito bem isso, foi quando a gente trabalhava na Arco, né? Na Arco Educação tem um produto que eu sou completamente apaixonado que a gente criou, e foi meu primeiro produto, que o nome é Eureka SaaS. Ele é um joguinho interativo que ajuda as crianças a realmente ter um engajamento maior em tarefas e tal, né? E sendo que tinha uma cadeia de valor que a gente tinha que entender, que as crianças só iam fazer exercício se gerasse um valor para o professor e, consequentemente, os professores só iam indicar se eu conseguisse fazer com que o coordenador visse valor. Então, tinha que ter uma cadeia. Perfeito. Então, a gente teve que estudar esses diferentes dia a dias deles e qual era o objetivo que eles tinham na educação e não no produto. Cara, o job deles, né? Exato. E aí, uma coisa que a gente viu era que os professores normalmente davam aula em mais de uma escola. E tinham pouco tempo para pensar no que ia ser melhor para cada aula, ou para pelo menos tentar fazer uma aula diferente, né? Então, a gente viu que o intervalo deles, que eles tinham para olhar o que é que eles iam fazer na aula, às vezes era 15 minutos entre as aulas. Então, a gente criou um relatório que a gente já dava na mão dele, assim, ó, exercite essas 5 questões com essa turma agora, porque é onde elas estão com mais dificuldade. Os temas onde ela está com mais dificuldade, olhando para o passado e olhando para o futuro, que pode impactar na sua matéria futura, são esses aqui. Legal. Isso quando? Isso lá em 2020, 2019, Tem sabe? tempo já, nem tinha AI e tudo isso aí. Exato. Então, eram conexões muito simples que a gente fazia ali. E até hoje tem esse relatório do professor. Então, entender esse dia a dia, esse é o nosso papel como pessoa de produto, né? É entender muito bem o seu usuário e como é o dia a dia dele e o que é que impacta na vida dele ou não. Então, é por isso que eu saio muito disso. E aí, trazendo para o contexto do Mercado Livre, né? Eu fiz todo esse preâmbulo. Uhum. Trazendo para o contexto do Mercado Livre e logística, entra muito nisso. É a sua proximidade com a operação e ver pequenas coisas que, apesar de estar no papel que funciona daquele jeito, mas no dia a dia não vai funcionar daquele jeito, né? Então, o que eu fazia muito era, eu ia muito em CD, às vezes eu ficava, tipo assim, já virei madrugadas fazendo experimento com eles. Explica o que é CD aí para... Centro de distribuição.
Eu já fiquei de madrugada, tipo, lá no centro de distribuição da Bahia, com o time, porque eu fui fazer um experimento e aí eu tava me atentando muito, tipo assim, qual rota pode dar melhor nesse meu experimento? Ah, é essa aqui. E eu não vi o horário, era 3 horas da manhã. Mas aí eu falei, não, já escolhi, então vou 3 horas da manhã e fico lá com o time. E aí o que é legal é porque no Mercado Livre eles permitem com que a gente faça o treinamento com os operadores. Então teve essa rota aqui, eu fui uma das pessoas que fui colocando lá dentro do caminhão os pedidos. Então isso é tudo muito legal e você entende. Isso é um incentivo, inclusive, do Mercado Livre, é ter essa visão realmente da operação e tudo isso. Que bacana, que legal. E no fim do dia, isso que você foi fazer ali no CD é um discovery, né? No fim do dia é um discovery.